Algumas pessoas têm um problema para cada solução que a gente arruma. E por que isso acontece? Nós sabemos que muitas pessoas nascem com condições diferentes. Nós não devemos ser hipócritas nesse sentido. Porém, existem formas diferentes até de encarar a própria dificuldade. Porque se sua mente estiver já predisposta a achar um problema para cada solução, nada do que te apresentarem, nada do que a vida lhe der, vai ser o suficiente para você sair da inércia. Você vai continuar parado, apenas dando a desculpa de que tem essa dificuldade ou aquela. Desculpas do tipo: cara, eu sei que eu posso começar a fazer isso, só que antes eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Só que eu tenho essa dificuldade, isso, e até justificam o fato de estarem parados por terem alguns problemas. Então fica muito mais confortável a gente dizer que não está fazendo nada porque existe algum motivo, algum problema alheio às nossas possibilidades. E como é que a gente consegue driblar isso? Como é que a gente consegue dar uma solução para não pensar mais dessa forma, para não ficar mais parado, para a gente começar a se mover? Você pode pensar, por exemplo, que a vida é uma estante gigante, com coisas boas e coisas ruins. E dessa estante você escolhe o que vai pegar, escolhe as coisas boas e deixa as coisas ruins. Algumas pessoas nascem com essa estante cheia, repleta de coisas boas e outras nem tanto. A minha estante, por exemplo, era uma estante bem humilde, mas graças a Deus Ele me deu sabedoria para pegar as coisas boas e hoje a minha estante pode ser um pouco mais variada. E sabe uma coisa muito interessante que eu observei? Que as pessoas que têm uma estante muito cheia de coisas boas, que os seus pais já conquistaram aquelas coisas e colocaram na estante para elas, muitas vezes essas pessoas não valorizam e muitas vezes elas não pegam nada, não aproveitam nada dessa estante, ou pouca coisa. E o resultado que nós temos na vida não se dá pela quantidade de coisas que nós temos nessa estante, e sim pela frequência com que nós vamos até essa estante e pela forma com que nós usamos a estante que está disponível para nós. Então use a sua estante da melhor forma que você puder e ela vai melhorar dia após dia e vai abrir outras possibilidades para você. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é transformar algumas coisas ruins em coisas boas. Se você olhar à sua volta, com certeza você vai poder transformar algumas coisas. É como o ditado diz, que se te derem um limão, você faz uma limonada. O limão, se você pegar e chupar o limão, ele é azedo, é uma coisa ruim. Mas você pode transformar o limão em uma coisa boa, como a limonada. Eu vou citar um exemplo aqui que eu consegui fazer na minha vida. Eu trabalhava muito longe de onde eu morava, então eu passava muito tempo dentro de trem e dentro de ônibus. Isso era uma coisa muito ruim para mim na época, porque eu tinha que acordar muito cedo e chegava mais tarde em casa também, chegava do trabalho mais tarde. E eu tinha vontade de ler mais livros, de evoluir, eu tinha vontade de crescer, porém eu dava desculpa de não ter tempo, porque quando eu chegava em casa mais tarde, eu tinha menos tempo e ainda tinha que dormir mais cedo para poder acordar mais cedo amanhã e não chegar atrasado ao trabalho. Então a solução que eu encontrei para esse limão, que eu levava os livros que eu queria ler para o trem, eu levava os livros que eu queria ler para o ônibus. E isso me deu um tempo de leitura de 3 horas a mais por dia. E essa dificuldade que eu tinha passou a ser um ponto a meu favor, não tinha nada para eu fazer dentro da condução. Então eu passei a ler 3 horas por dia só dentro da condução, na ida e na volta. Então uma coisa interessante começou a acontecer. Além de eu adquirir mais conhecimento lendo os livros, as viagens passaram a ser mais agradáveis. E esse é apenas um exemplo do que nós podemos fazer com as nossas dificuldades. Você tem as suas dificuldades, que provavelmente podem ser diferentes das minhas, e você pode fazer coisas diferentes com elas também. Algumas dificuldades você talvez não consiga transformar em coisa boa, mas algumas outras você certamente vai conseguir. É só olhar com atenção à sua volta. Use as coisas que estão disponíveis no seu ambiente
tanto boas quanto ruins, para jogarem a seu favor e você poder ir mais longe do que jamais imaginou. Não desista e não dê desculpa de ter dificuldades que as outras pessoas não têm. Use as suas dificuldades a seu favor. E assim você vai criar músculos e quando você chegar mais próximo ao seu objetivo ou alcançar os seus objetivos, você vai estar mais preparado, mais preparada para usufruir do seu prêmio. E antes de ir embora, eu gostaria de deixar para você um link na descrição, um presente para você que, se você quiser, pode ser mais uma coisa para você colocar na sua estante, que vai te ajudar a colocar a sua mente no lugar, a se conhecer um pouco melhor e é inteiramente grátis. Você recebe no seu e-mail, tá bom? É só clicar no link abaixo. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e fique sabendo dos próximos que eu colocar, tá bom? Te vejo no futuro. Tchau!